Olá, pessoal. Nossa aula de hoje será sobre soluções isotônicas. O que são soluções isotônicas? São soluções que apresentam pressão osmótica aproximadamente igual aos fluidos corporais. Bom, então, para entender soluções isotônicas, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma pressão osmótica e o que são os fluidos corporais, né? O que é a pressão osmótica? Para entender pressão osmótica, é necessário conhecer as propriedades coligativas. Então, eu vou inicialmente dar uma introdução nas propriedades coligativas, tá? E com relação aos fluidos corporais, quais que são os fluidos corporais? Eles são aqueles líquidos originários do corpo da pessoa viva, tá? E a água é o componente majoritário dos fluidos corporais. Então, como exemplo de fluidos corporais, a gente tem o sangue, suor, a lágrima, o líquido amniótico, o muco nasal, a saliva, leite materno, urina, secreção vaginal, esperma, suco gástrico, e provavelmente tem outros, tá? Então, vamos ver aí o que são as propriedades coligativas para entender o que é pressão osmótica. Bom, então o que são propriedades coligativas, tá? Propriedades coligativas é um conteúdo que a gente estuda na química, né, que diz respeito a mudanças que o meu solvente sofre quando eu misturo alguma coisa nele. Então, olha só a definição de propriedades coligativas. São mudanças provocadas no líquido puro, que é o meu solvente, quando a este é adicionado um soluto não volátil, né? Então, o que é o soluto? É aquilo que eu dissolvo no solvente. E o que é ser não volátil? É o que não evapora facilmente. Então, por exemplo, soluto não volátil poderia citar o sal de cozinha, açúcar, tá? Glicose. O que seria uma substância volátil, né? O éter é volátil, o álcool é volátil, a gasolina é volátil, é tudo aquilo que evapora facilmente, tá? Quando eu falo propriedades coligativas, essa palavra coligativa, ela deriva do latim e significa reunidos, ligados entre si. Bom, nesse slide, né, eu falo da água e de algumas propriedades físico-químicas que ela possui. Não tem como falar de propriedades coligativas sem falar da água. Por quê? Porque a água é o meu solvente universal. Então, na hora que eu falo de propriedades físico-químicas da água, é quando a água é pura, né? Então, eu vou ter definidos várias propriedades. Mas se eu adicionar um soluto na água, aí isso muda. Então, ó, quando eu falo que o ponto de congelamento da água vale 0 graus Celsius, é a temperatura que a água passa para o estado sólido, ou seja, que ela vira gelo, tá? Isso se a água for pura. Quando eu falo que a água é insípida, né, que ela não tem sabor, ela não tem gosto, também muda se eu adicionar um soluto na água, se eu misturar alguma coisa na água. Densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Nós vimos essa propriedade também na aula passada. A fórmula química da água é H2O, tá? É uma propriedade química da água. A água é transparente, inodora, né, que não tem cheiro. Ela tem o ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius, ao nível do mar, né? Então, ela ferve a 100 graus Celsius. E ela é uma substância polar, né, que tem a ver com a solubilidade. É importante dizer, né, que polar se dissolve em polar, né, uma regrinha para a solubilidade. Então, a água ela vai misturar com outros solventes polares, tá? Bom, tudo isso aí muda, né, se eu misturar alguma coisa na água. É isso que se estuda nas propriedades coligativas. Bom, então falamos das propriedades específicas da água, né, anteriormente, mas essas propriedades elas mudam quando adicionamos um soluto não volátil, né? E essas mudanças ocorrem em qualquer solvente, tá? Nós estudamos nas propriedades coligativas as mudanças provocadas na pressão de vapor, né, que é a capacidade do solvente de evaporar, no ponto de ebulição, no ponto de congelamento e na pressão osmótica, tá certo?
que nós vamos estudar agora, né, no nosso curso, né, as mudanças provocadas no ponto de ebulição, no ponto de congelamento e na pressão osmótica. Então, em laranja, né, as propriedades coligativas que nós vamos estudar. Então, ponto de ebulição, né? Quando eu adiciono um soluto não volátil ao solvente, o ponto de ebulição desse solvente aumenta. Então, se eu adicionar, por exemplo, sal de cozinha na água, o ponto de ebulição dela já não vai ser mais 100 graus Celsius. Ele vai ser maior que 100 graus Celsius. A pressão osmótica vai variar, tá? Nós vamos daqui a pouco definir direitinho pressão osmótica. O estudo é bem focado em pressão osmótica. E o ponto de congelamento do líquido diminui. Então, a água ela congela a 0 graus Celsius. Na hora que eu adiciono alguma coisa nela, o sal de cozinha, ou glicose, ou o açúcar, esse ponto de congelamento fica abaixo de 0. Então, passa a ser até negativo. Então, ó, no caso da água, a adição de um soluto não volátil diminui o ponto de congelamento, né? O ponto de congelação da água é igual a 0 graus Celsius. A gente pode falar tanto ponto de congelamento quanto ponto de congelação, tá? Vale 0 graus Celsius. Essa propriedade, né, coligativa, ela recebe um nome, chama-se crioscopia, tá? E quando eu adiciono um soluto não volátil, eu provoco um efeito crioscópico nesse solvente, tá? Então, o efeito crioscópico é o abaixamento do ponto de congelação da água, né? Quando ela está virando gelo, tá certo? No caso da água, a adição de um soluto não volátil aumenta o ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição da água vale 100 graus Celsius ao nível do mar. Essa propriedade coligativa recebe o nome de ebulioscopia, né? E o efeito provocado na água recebe o nome de efeito ebulioscópico. Então, é o aumento da temperatura de ebulição da água. Então, ela vai ferver a uma temperatura acima de 100 graus Celsius quando tiver algum soluto não volátil adicionado a ela. Então, a adição de um soluto não volátil à água varia a pressão osmótica da água. Essa propriedade coligativa recebe o nome de osmoscopia. Então, falando mais, né, do ponto de congelação da água, né? O ponto de congelação da água é 0 graus Celsius. A adição de um soluto não volátil à água diminui seu ponto de congelamento. Significa que para a água virar gelo, a temperatura terá que ser negativa, abaixo de 0, tá? Esse estudo ele é muito importante nos países com inverno rigoroso. Para diminuir, né, a solubilidade da água, para diminuir o congelamento da água, joga-se sal na neve. E aí eu diminuo o ponto de congelamento da água. E assim, mesmo a 0 graus Celsius, a água não congela. Então, eu diminuo a quantidade de gelo, por exemplo, nas estradas, né? No radiador dos carros, eu uso aditivo também para evitar que a água congele nas temperaturas muito baixas. Então, tudo é a partir dos estudos dos efeitos coligativos. A adição de um soluto não volátil à água aumenta seu ponto de ebulição. Significa que para a água ferver, a temperatura será maior que 100 graus Celsius. Quem já fez café alguma vez já viu o efeito ebulioscópico, né? Já presenciou esse efeito. Quando a gente adiciona açúcar na água que já está fervendo, a gente percebe que a água ela para de ferver, né? Por quê? Porque a adição desse soluto aumenta o ponto de ebulição da água. Assim, para a água começar a ferver de novo, ela vai precisar de ganhar mais energia, ou seja, vai ter que ter uma temperatura de ebulição maior, tá? Por isso que a gente fala que aumenta o ponto de ebulição. Bom, e pressão osmótica, né? O que é a pressão osmótica? É a pressão aplicada suficiente para impedir a osmose. Osmose é o fenômeno da passagem do solvente de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada, por meio de uma membrana semipermeável. Então, no desenho, né, a cor azul, eu estou representando uma solução diluída, e a cor roxa, uma solução mais concentrada.
A osmose é essa passagem do solvente da solução diluída para a solução mais concentrada. O solvente ele é capaz de fazer essa passagem através da membrana semipermeável, tá? Essa parte cinza aí está representando uma membrana semipermeável. Se a membrana fosse permeável, ia permitir a passagem tanto do solvente quanto do soluto, né? Então, não ia ter uma osmose. Se ela fosse impermeável, quer dizer, não passaria nada, nem solvente, nem soluto. Como a membrana é semipermeável, ela permite somente a passagem do solvente. E é sempre nesse sentido, da solução diluída para a solução concentrada. Com o tempo, tá? As duas soluções passam a ter a mesma concentração. E o solvente, ele passa a ter um livre caminho aí na membrana semipermeável, de forma que mantém o equilíbrio aí da concentração. Bom, a seta vermelha aí, ó, mostra a pressão osmótica, tá? Representado por um êmbolo rosa, tá? É uma pressão externa que eu exerço ali na solução mais concentrada para impedir a osmose. O que é a osmose? É a saída do solvente da solução diluída para a solução mais concentrada, tá? A pressão osmótica a gente representa pelas letrinhas maiúscula PO, é uma pressão que pode ser calculada e que depende da concentração da solução e da temperatura que o sistema se encontra, tá? Então, ó, lembrando que pressão osmótica é a pressão suficiente para impedir a osmose. E as membranas semipermeáveis, né, que estão aí representadas por essa barrinha cinza nos desenhos, né, elas permitem a passagem de moléculas do solvente, mas não permitem a passagem do soluto, de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada, tá? Então, sempre vai ser o solvente saindo ou chegando. Sejam duas soluções, né? A, uma solução diluída e B, uma solução mais concentrada que A, né? Aí eu posso representar essas soluções com a letrinha entre colchetes, significa que a concentração de A é menor que a concentração de B, tá? O colchetes aí subentende-se que estou tratando da concentração. Nesse caso, a solução B é hipertônica em relação a A, que ela é a solução mais concentrada. E eu falo que a solução A é hipotônica em relação a B, porque ela é a solução mais diluída, tá? Se a concentração de A for igual à concentração de B, aí nós teremos soluções isotônicas. Bom, mas então por que é importante, né, estudar a pressão osmótica? Primeiro que a osmose, ela atua em questões relacionadas à saúde, alimentação e à subsistência dos seres humanos, né? No nosso dia a dia, vocês vão ver que a osmose está presente. A pressão osmótica interna de um glóbulo vermelho é igual à do sangue. Então, ao administrar um soro fisiológico, esse soro ele tem que ter a mesma pressão osmótica dos glóbulos vermelhos, porque senão há risco de que eles estourem ou murchem. O soro fisiológico ele é uma solução aquosa de cloreto de sódio, né, o NaCl, a 0,9%. Então, e as injeções intravenosas, né, também têm que possuir a mesma pressão osmótica dos glóbulos vermelhos. Por isso que a gente tem que fazer cálculos, né, para definir, né, essa pressão osmótica, tanto do soro fisiológico quanto das injeções intravenosas. Por isso que a gente fala que o soro fisiológico e os glóbulos vermelhos são isotônicos, ou seja, eles têm a mesma pressão osmótica. Se as células do sangue forem removidas de seu ambiente natural e colocadas em água destilada, elas iriam inchar gradativamente até serem rompidas. Então, elas iriam inchar até estourar. Se ao contrário, se a gente colocar as células do sangue numa solução concentrada, por exemplo, de sal de cozinha, né,
Aí já ocorre o oposto. Elas murcham. Por quê? Porque aí elas perdem água para a solução. Então, ó, na hora que eu coloco uma célula do sangue na água destilada, o solvente entra na célula e aí ela incha. Se eu coloco a célula do sangue numa solução concentrada de sal de cozinha, aí é a célula que vai perder água. Então, ó, sempre a água entra ou sai, que a água, no caso, é o meu solvente. A carne seca, né, a carne de charque que a gente fala, né, a gente retira a água dela cobrindo-a com cloreto de sódio ou com sal de cozinha. Por quê? Porque é uma forma da água sair da carne e ir para o sal, para tentar diminuir aquela concentração ali, né? E fazendo isso, eu impeço o crescimento de micro-organismos. E aí eu conservo a carne por mais tempo. Então, na hora que eu retiro a água da carne, eu não torno aquele ambiente ali propício para crescimento dos micro-organismos. Então, é uma forma de eu conservá-la, tá? Então, isso também é osmose. Um milho cozido em água com sal perde água, por isso fica murcho. Então, ó, veja a situação. A água sai do milho para ir para a solução que está mais concentrada. Sempre a água ela sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A cenoura, né? Se eu colocar uma cenoura mergulhada numa solução de água e sal, a cenoura também vai perder água para aquela solução. Já a ameixa seca, ela incha quando mergulhada em água pura, né? Porque aí a água pura vai entrar para dentro da ameixa, que no caso seria o meio mais concentrado, tá certo? Nos próximos estudos, nós vamos aprender a calcular a pressão osmótica, né? Então, por exemplo, se eu preciso de aplicar uma injeção intravenosa ou se eu preciso ministrar um soro fisiológico, eu tenho que saber se essas duas soluções têm pressão osmótica igual ao do sangue do corpo humano. Porque, se não o contrário, ou eu faço os glóbulos vermelhos murcharem ou incharem. Nenhuma das duas situações são aceitáveis. Então, nós vamos aprender a calcular a pressão osmótica. Até lá!